tema é Mahatma Gandhi. Os alunos sou eu, o Emanuel, número 4, o Guilherme Martins, número 9. Esse é o cronograma do nosso trabalho. Então a gente vai começar com a introdução, depois a biografia, a Marcha do Sal, o movimento pela independência indiana, a divisão da Índia entre hindus e muçulmanos, a morte de Gandhi e as injustiças que ele sofreu em sua vida. Introdução. Quem foi Gandhi? Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, foi um advogado, nacionalista, anticolonialista e especialista em ética política indiano, que empregou a resistência não violenta para liderar a campanha bem-sucedida para a independência da Índia do Reino Unido, inspirando movimentos pelos direitos civis e liberdade para todos. Mahatma, nome pelo qual é conhecido, foi uma personificação dada a ele, que significa venerável. Biografia. Gandhi nasceu e foi criado em uma família hindu, principal religião indiana. O aniversário de Gandhi é 2 de outubro de 1869. Nasceu na cidade de Pordambar, na Índia Ocidental. Esse dia, ou de seu aniversário, é comemorado em todo o mundo como o Dia Internacional da Não Violência. Gandhi é comumente considerado o pai da pátria indiana. Seu pai era o primeiro-ministro do Principado e a mãe era uma devota Vaisnava. Como era costume em sua cultura, com 13 anos teve seu casamento arranjado com Kasturba Gandhi, de 14 anos, através de um acordo entre as respectivas famílias. Depois de um pouco de educação hinduísta, foi decidido que ele deveria ir para a Inglaterra para estudar direito na University College London, prometendo se abster de álcool, mulheres e carne. Mas ele desafiou os regulamentos da sua casta, que são regras da cultura indiana, que proibia a viagem para este país, a Inglaterra. Quando Gandhi voltou para a Índia, em 1891, sua mãe havia falecido, e ele, devido à timidez, não obteve êxito na sua profissão de advogado. Entre 11 de outubro de 1899 até 31 de maio de 1902, foi travada a Segunda Guerra dos Boeres, no Congresso de Natal. Gandhi incentivou os britânicos a recrutar indianos. Ele argumentou que estes deveriam apoiar os esforços de guerra, a fim de legitimar suas reivindicações à cidadania. Os britânicos aceitaram a oferta de Gandhi de liderar um deslocamento como um corpo padioleiro para tratar dos soldados feridos. A experiência ensinou-lhe que era impossível desafiar o poderio militar do exército britânico e que ele só poderia ser combatido de uma forma não violenta. Depois, aproveitou a oportunidade que surgiu de ir para a África do Sul. Sua estadia na África do Sul, notório local de discriminação racial, despertou-lhe a consciência social. Gandhi tomou conhecimento que uma lei estava sendo proposta para privar os hindus do voto. Com isso, se estabeleceu na África e garantiu o sufrágio para os hindus, criando o Congresso Hindu, o que gerou grandes consequências para a imprensa. Gandhi acabou permanecendo 20 anos na África do Sul, defendendo a minoria hindu, liderando a luta de seu povo e pelos seus direitos. O primeiro uso de desobediência civil em massa ocorreu em setembro de 1906. O governo de Transvaal quis registrar a população hindu inteira. Os hindus formaram uma massa que se encontrou no Teatro Imperial de Joanesburgo. Eles estavam furiosos com a ordem humilhante. Porém, eles decidiram em grupo se recusar a obedecer às providências de inscrição. Foi uma decisão unânime e apenas alguns poucos se registraram. Gandhi decidiu chamar essa técnica de se recusar a submeter à justiça de Satyagraha, que quer dizer literalmente força da verdade. De acordo com Gandhi, é uma força que, se tornasse universal, revolucionaria ideais sociais e anularia o despotismo e o militarismo. Quando o governo de Transvaal finalmente pôs em prática o Ato de Inscrição Asiático em 1907, Gandhi foi preso e submetido a uma pena de 2 meses. Durante a desobediência civil, Gandhi desenvolveu o uso da Ahimsa, que é traduzido como não violência.
Gandhi seguiu o preceito de odiar o pecado e não o pecador. Desde que nós vivemos espiritualmente, ferir ou atacar outra pessoa é atacar a si mesmo. Embora nós possamos atacar um sistema injusto, nós sempre temos que amar as pessoas envolvidas. Assim, a AMSA é a base da procura pela verdade. Depois de voltar à África do Sul em 1915, começou a organizar reuniões entre camponeses, agricultores e trabalhadores urbanos para protestar contra os impostos e a discriminação excessiva. Assumindo a liderança do Congresso Nacional Indiano, partido fundado em 1885, com o intuito de tornar a Índia um país independente. O primeiro desafio de Gandhi ao governo britânico na Índia foi em resposta aos poderes arbitrários do Royal Act, executar sem julgar, de 1919. A Índia tinha cooperado com a Inglaterra durante a guerra, no entanto, eles estavam sendo reduzidas as liberdades civis. Reformas foram ganhas novamente por meio da desobediência civil. Os trabalhadores têxteis eram economicamente oprimidos. Gandhi sugeriu uma greve e, como os trabalhadores temiam as consequências desta, ele fez um jejum para encorajar a continuação da greve. Em 1920, Gandhi iniciou uma campanha de âmbito nacional de não cooperação com o governo britânico, que, para o camponês, significou o não pagamento de impostos e nenhuma compra de bebida alcoólica, pois o governo ganhava toda a renda de sua venda. Gandhi realizou várias viagens ao longo de todo o território hindu, com a função de conseguir a conscientização em massa de todas as pessoas, mostrando a necessidade da prática da desobediência civil e do uso da não-violência. Durante os finais dos anos de 1920, Gandhi escreveu uma autobiografia retratando suas experiências vividas. Nas suas falas, ele exibia, através dos dedos da mão, seu programa de 5 pontos. Nenhum uso de álcool ou droga, unidade hindu-muçulmana, amizade e igualdade para as mulheres. Em 1921, Gandhi liderou campanhas nacionais para várias causas sociais, tais como direitos civis, manifestações pacíficas derivadas da filosofia de não-violência, desobediência civil, além de atos de jejuns longos, como maneira de autopurificação e protestos políticos. Finalmente, em 1928, ele anunciou uma campanha de satyagraha em Bardoli contra o aumento dos impostos britânicos. Após vários meses, os britânicos cancelaram os aumentos, libertaram os que foram presos e desenvolveram as terras e propriedades confiscadas, e os camponeses voltaram a pagar seus tributos. Ainda nesse ano, o Partido do Congresso Nacional Indiano quis a autonomia da Índia e considerou a guerra aos ingleses para conseguir esse fim. Gandhi se recusou a apoiar uma atitude como esta, porém declarou que se a Índia não se tornasse um estado independente ao final de 1929, então ele exigiria sua independência. Gandhi levou os indianos a desafiar o imposto salino cobrado pelos ingleses com a Marcha do Sal, em 1930, e mais tarde pedindo aos britânicos que abandonassem a Índia, em 1942. Ele foi preso por muitos anos e em várias ocasiões, tanto na África do Sul como na Índia. Vivia modestamente em uma comunidade residencial autossuficiente. As ideias de Gandhi de uma Índia independente, sem discriminação religiosa, foram desafiadas no início de 1940 por um novo nacionalismo muçulmano que exigiam ser uma pátria separada da Índia, ou seja, outro país. Nessa época, estava tentando organizar o Congresso Indiano de Natal e a comunidade indiana para protestar contra a discriminação racial e os direitos de liberdade. Satyagraha como uma forma de protesto não violento, baseado na desobediência civil, para combater o ato negro. Por ser efêmera, uma vitória obtida por meio da violência equivale a uma derrota. E os votos que os adeptos do Satyagraha proferiam eram: 1. Não violência. 2. Verdade. 3. Não roubar. 4. Celibato. 5. Não possuir. 6. Trabalho braçal ou manual. 7. Controle do paladar. 8. Destemor. 9. Respeito igual a todas as religiões. 10. Uso de produtos fabricados no próprio lar. E 11. Livrar-se do preconceito contra os párias. Mas espera aí. Como é que funciona essa tal desobediência civil? Simples. O governo ordenou que eles se registrassem e eles disseram não. Fizeram protestos, grudaram pôsteres. E quando a lei entrou em vigor em 1907, os indianos se recusaram a obedecê-la. E o governo ordenou que todos aqueles que não se registrassem fossem presos. Gandhi então foi preso pela primeira vez e ficou condenado a 2 meses de cadeia. Mesmo com a sua prisão, os protestos prosseguiram e a desobediência civil continuou em vigor.
Dos 13 mil indianos existentes na província, 2.500 foram presos e 6 mil fugiram. Conforme escalou a situação, Gandhi foi chamado para fazer um acordo. O general Smuts disse que, se os indianos se registrassem voluntariamente, a proposta de lei seria retirada. Gandhi então aceitou o acordo e comunicou aos manifestantes que eles deveriam registrar-se voluntariamente. Os pertencentes a alguma comunidade muçulmana indiana, os Pashtuns, não curtiram muito essa mudança de ideia de Gandhi. Quando Gandhi foi voluntariamente se registrar, acabaram espancando ele de novo. Mais uma vez, Gandhi não prestou queixa e foi o primeiro a se registrar. Mas o governo resolveu dar para trás e, mesmo com o Gandhi se registrando, não cumpriu a sua parte do acordo e não retirou a proposta da lei. Quando fizeram isso, nosso líder resolveu queimar o registro e incitou mais uma vez o protesto. E muitas pessoas aderiram à causa. Em 1913, ele liderou uma marcha que contou com a presença de mais de 2.000 pessoas. Aí Gandhi foi preso e logo saiu. E depois foi preso de novo e logo saiu. E aí, 4 dias depois de sair, foi preso de novo. Mas dessa vez foi condenado a fazer trabalho forçado por mais 3 meses. Os protestos aumentaram e milhares de indianos foram presos. Os ideais de Gandhi se propagavam cada vez mais. Ele começou a ganhar apoio até da imprensa e de várias pessoas brancas. Enquanto isso, o governo local se enfraquecia. Até que em janeiro de 1914, Gandhi e o general Smuts assinaram um acordo provisório. E, finalmente, em julho de 1914, o parlamento aprovou a abolição do ato negro. Com isso, muita coisa já se resolveu. Todos os matrimônios, independente da religião que a pessoa tivesse, foram validados. Os impostos em atraso foram cancelados. E os indianos conseguiram muito mais liberdade. Com isso, Gandhi mudou a forma como os indianos viviam sua vida na África do Sul. Logo em seguida, voltou para a Índia e atuou de forma decisiva em sua política. Espalhou também a filosofia do Satyagraha por seu país natal e realizou a famosíssima Marcha do Sal. A Marcha do Sal. Uma de suas mais eficientes ações foi a Marcha do Sal, conhecida como Marcha Dandi, que começou em 12 de março de 1930 e terminou em 5 de abril. Gandhi dizia: "Minha ambição é nada menos que converter as pessoas britânicas à não violência, e assim lhes fazer ver o mal que fizeram para a Índia. Eu não busco prejudicar as pessoas." Gandhi iniciou uma marcha para o mar, utilizando manifestações pacíficas que foram feitas de forma diferente dependendo do lugar. As mais famosas foram as de Bombay e Karachi. Juntaram um pouco de água salgada à beira-mar em panelas, deixando-as ao sol para secar. Após a repercussão das manifestações, Gandhi foi chamado a uma reunião com o vice-rei da Índia, Irwin, em 1931. Estes afirmaram um acordo em março. Entre as principais medidas deste acordo estava o fim da desobediência civil e a legalização da fabricação do sal na costa indiana. O movimento pela independência da Índia. Após a Segunda Guerra Mundial, Gandhi se envolveu com o Congresso Nacional Indiano e com o movimento pela independência. Ganhou notoriedade internacional pela sua política de desobediência civil e pelo uso de jejum como forma de protesto. Outra estratégia, eficiência de Gandhi pela independência, foi a política de Swadeshi, que consiste no boicotes a todos os produtos importados, especialmente os produzidos na Inglaterra. Aliada à estratégia, estava sua proposta de que todos os indianos deveriam vestir o khadi, vestimenta caseira, ao invés de comprar os produtos têxteis britânicos. A divisão da Índia entre hindus e muçulmanos. Gandhi teve grande influência entre as comunidades hindu e muçulmana da Índia. Ele posicionou-se contra qualquer plano que dividisse a Índia em 2 estados, o que efetivamente aconteceu, criando a Índia hindu e o Paquistão muçulmano. Morte. No dia 31 de novembro de 1948, Gandhi foi assassinado por tiros em Nova Delhi, por Nathuram Godse, um hindu radical que responsabilizava Gandhi pelo enfraquecimento do novo governo ao insistir no pagamento de certas dívidas ao Paquistão. Godse foi depois julgado, condenado e enforcado, a despeito do último pedido de Gandhi, que foi justamente a não punição de seu assassino. O corpo de Mahatma foi cremado e suas cinzas foram jogadas no rio Ganges, lugar considerado sagrado pelos hindus. Injustiça. Gandhi nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado 5 vezes entre os anos de 1937 e 1948. Décadas depois, no entanto, o erro foi reconhecido pelo comitê organizador do Nobel. You decide if you ever